vamos dar início às perguntas. Quero registrar que até o momento esse foi o painel com o maior número de perguntas. Isso realmente demonstra a participação de todos nesse tema que é muito interessante. A primeira pergunta vai ser dirigida ao Franklin Cudjoe. Martin Luther King foi um grande ativista dos direitos civis. A ele é atribuída uma frase famosa, onde ele sonhava que não queria que os negros fossem julgados pela cor da pele, mas sim pelo seu caráter. Na sua opinião, você gostaria de ser julgado pela cor da sua pele, pelo seu caráter? Eu acho que estou aqui num campo, parece que eu estou num campo de batalha aqui. Parece que eu estou num campo de batalha política aqui. E essa pergunta realmente é difícil, mas eu vou ser franco. Eu gosto de ser julgado pelo meu caráter. Acho que não tem nada a ver com a minha cor. Deixe-me dizer que eu fico um pouco preocupado com o rumo dessas discussões, embora eu concorde com a liberdade de expressão. Deixe-me dizer algo sobre o sistema de cotas, a minha observação pessoal. Eu acho... Não se esqueçam, nós na África, a maior parte dos líderes africanos tem se escondido por trás da culpa do colonialismo e escravidão e pedem mais dinheiro para compensar isso. Mas todos sabemos que, quando recebem o dinheiro, esse dinheiro vai para um buraco sem fundo. Eu me preocupo um pouco com essa busca pelas cotas, e quando essa busca pelas cotas se torna uma ferramenta política, a fim de equalizar tudo para todos. Não sei se isso é algo deliberado, garantir que os negros, eu falo por mim, para garantir que os negros do Brasil sejam impedidos de ter acesso à educação. Eu pensaria que os que defendem as cotas devam entender que quase todos os países africanos foram colonizados num certo momento da história, mas outros que decidiram não aceitar ajuda nem cotas estão saindo bem também. Um desses países é Botsuana, e Botsuana chegou lá e outros podem chegar lá também. Na verdade, outros grupos minoritários devem poder chegar lá sem ajuda. E a eleição do presidente Obama é uma lição mostrando que onde há determinação, sempre a pessoa pode chegar. Muito obrigado. A próxima pergunta foi dirigida a Demetrio Magnoli. Recentemente, o presidente Lula culpou os brancos de olhos azuis pela crise internacional. Essa forma de tratamento, ela estimula o racismo, a segregação? Bem, a frase muito infeliz do presidente foi uma metáfora na qual ele pretendia, obviamente, o que ele pretendia, a vontade dele era se referir aos países ricos, ao hemisfério norte. Então, o que ele queria dizer, o que ele pretendia dizer, é que a crise era uma responsabilidade dos países do hemisfério norte. Eu não acho que ele teve nenhuma intenção racista, nem racial, na metáfora que ele utilizou. O que eu observo é que nós, aqui no Brasil, estamos nos acostumando a usar a linguagem da raça, que é abominável. O Frei Davi, na exposição dele, ele falou o tempo todo de negros e brancos, e apresentou estatísticas em duas colunas. Negros e brancos. Bom, essas estatísticas em duas colunas exigem, primeiro, que se casse a palavra dos brasileiros,
que não se classificam assim. 42% dos brasileiros dizem que não fazem parte dessas duas colunas. Mas esses 42% sofreram um genocídio estatístico em todos os gráficos mostrados pelo Frei Davi. Porque eles não se dizem nem de uma coluna nem de outra. E a única forma de se fazer estatística, eu escrevi recentemente um artigo chamado, há um ano já, Estatísticas no Pau de Arara, tratando das estatísticas que o IPEA, o antes respeitado IPEA, vem apresentando. E mostrando como aquilo é uma típica manipulação estatística. Não tive resposta do IPEA. Porque se vocês tomarem um gráfico em duas colunas sobre renda, ou sobre educação, ou sobre expectativa de vida, ou sobre o indicador social que vocês quiserem, e colocarem numa coluna nordestinos e na outra resto do Brasil, nós vamos ter resultados similares a esses gráficos em duas colunas que o Frei Davi mostrou. Claro, existem desigualdades regionais no Brasil. E logo nós podemos ter uma elite política propondo cotas para nordestinos. E explicando que o povo nordestino, em função desses dados estatísticos, precisa ser reparado. Porque essas duas colunas são elas próprias uma falsificação estatística. O que não é para dizer que os 300 anos de escravidão no Brasil não tiveram consequências. Tiveram sim. As desigualdades sociais no Brasil atingem mais fortemente quanto mais escuras são as pessoas. Isso é verdade. Isso é verdade, qualquer um que olhe para a história do Brasil sabe disso. Daí a dizer que nós, negros, descendentes de escravos, a verdade se transformou numa mentira. Grandes traficantes de escravos no Brasil do século XIX eram mulatos. Escravos alforreados compravam escravos, porque a escravidão... Dá licença. Numa discussão democrática... E não é verdade o que Frei Davi falou, que na democracia se vaia. Na democracia não se vaia. Nem um lado, nem o outro. Isso é coisa de bando fascista. Vaiar em meio à discussão. Na democracia se ouve, se concorda, se discorda e se fala. Veja, a escravidão no Brasil não foi um fenômeno racial, foi um fenômeno socioeconômico. As pessoas não eram escravos porque eram negros. As pessoas eram escravas porque tinham sido escravizadas na África por outros africanos que vendiam para traficantes, que eram europeus ou eram brasileiros, e às vezes eram mulatos e frequentavam a corte no Rio de Janeiro. E a última parte da minha resposta é que a ideia de que as chamadas cotas raciais reduzem desigualdades sociais é uma ideia que conflita com as experiências de todos os países que usaram cotas raciais. Eu dou apenas 2 dados, porque senão isso ficaria muito longo. Na África do Sul, desde o fim do apartheid, se criaram sistemas de cotas para favorecer negros. Negros eu ponho entre aspas, porque o Tribunal da África do Sul acabou de declarar os chineses como negros na África do Sul. Isso não é uma piada. Né? E as cotas raciais na África do Sul, nesses últimos mais de 10 anos já, andaram lado a lado com o aumento das desigualdades de renda. Com o aumento. E o bispo Desmond Tutu definiu as cotas raciais na África do Sul como uma forma de enriquecer uma elite cleptocrática. Eu estou citando entre aspas. Nos Estados Unidos, enquanto as cotas raciais foram aplicadas nesses últimos 30 anos, as desigualdades entre brancos e negros, palavras que lá têm um sentido mais claro do que aqui, porque lá houve leis raciais que classificaram as pessoas assim, aumentaram, embora ao mesmo tempo tenham surgido empresários negros.
Demetrio pediu para encaminhar. Muito obrigado. Excelente contribuição.